Eu tenho uma amiga chamada Aline Moraes, ela é flautista, musicista, penso que formada em filosofia pelo FMG. E ela me apresentou a música folclórica. Antes eu não ligava muito pra música folclórica. Eu pensava que música folclórica era tipo música de criança, sabe? Em cadeira de roda. E ela me ensinou a ler a música folclórica. E eu acho que foi um dos maiores presentes que alguém já me deu. Então a música folclórica, ela se sustenta via, obviamente, cultura oral, né? E ela vem de um tempo em que a indústria fonográfica muitas vezes não existia, e se existia era uma questão muito elitizada, né? E ela vem de geração em geração. E o que faz a música folclórica se perpetuar é o fato dela acessar recantos na gente que são universais, sabe? E aí eu tava lembrando daquela música assim: quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. E repete, tem mais um pouco, mas eu fiquei pensando muito nisso. Que tem um ponto, né? Quando a gente entra no mar, que o mar não é o ambiente natural do ser humano. O mar não é o nosso ambiente natural. A gente é humano. A gente não é anfíbio, né? A nossa vida é terrestre. E aí, né? Quando o marinheiro entra no mar, em tese ele aprende a nadar com os peixes, porque eles estão ali naquele espaço. Então eles sabem, né? Eles sabem nadar, então eles aprendem. Tempos atrás eu estava com uma paciente na sessão e a gente estava conversando sobre a perda da visão dela. E ela falou assim: o meu problema é que depois que eu fiquei cega, ninguém me ensinou a ser cega. Ninguém me ensinou a enxergar. E aí é quando a gente tá lá na sessão, a gente tá lá na questão de trabalho, e a pessoa pega, fala uma frase dessa, você joga lá no editor, né? Ninguém me ensinou a enxergar. E aí eu fiquei com essa frase, tipo, dias. Queria escrever uma história de terapia sobre essa frase, mas como ela não me pediu, eu não posso escrever. Ai, meu Deus, vai que ela vendo esse vídeo, ela me peça pra escrever, né? Não, Mori. Mas isso é o de menos. E eu fiquei com essa frase na minha cabeça, né? Quem que ensina a gente a enxergar depois que a gente perde a visão? Isso ficou rodando na minha cabeça de uma forma muito intensa, né? Porque a gente tem um monte de pessoas que perdem a visão depois que elas estão imersas em mundo visual. O nosso mundo é visual. E aí, quando ela pega e perde essa capacidade de ver, ela precisa reaprender a existir, né? E aí, diante dessa impossibilidade de existir, ela vai, se ela não conseguir encontrar uma outra forma de viver, ela vai ficar suspensa num limbo. Porque a minha vida, o meu modo de ser, de agir, de pensar, foi construído a partir de uma perspectiva que é justamente a perspectiva que eu não tenho. Como é que eu vou ler a minha vida se a perspectiva que era para mim o termômetro da minha própria existência, essa perspectiva me foi tirada, né? Porque, assim, pensa assim, quando você vai, sei lá, escolher uma roupa no guarda-roupa, quem enxerga vai enxergar essa roupa e vai se visualizar dentro dessa roupa, né? Quando você vai escolher um sapato,
Você vai visualizar os seus pés nesse sapato. Então, para escolher, para conduzir, né, para pegar um ônibus, para pegar um carro, né, tudo isso foi construído da perspectiva de quem está visualizando a estrada, de quem está visualizando as placas, né? Então, a perda da visão, ela bagunça toda a tua confluência, né, de dentro para fora e de fora para dentro. Você é expulso desse universo. E aí você precisa construir uma outra forma de existir. Eu penso muito nisso, na deficiência como uma forma diferente de existir no mundo. Não é que a gente vive em outro mundo, é porque a gente precisa construir uma perspectiva existencial diferente. Né? Como é que eu vou saber se eu quero um sapato ou se eu não quero um sapato? Eu vou ter que encontrar outros paradigmas, a textura, o conforto, o cheiro. Eu vou começar a montar as minhas imaginações de outra forma, né? Como é que eu vou cozinhar sem usar a visão? Como é que eu vou, sei lá, gente, cuidar do meu corpo sem enxergar? Então a gente vai construindo outras formas, né? Quando a gente nasce ou perde a visão muito pequena, a gente constrói essas formas alternativas sem nem sentir, porque não houve um antes ou um depois. O que existe é somente esse depois. Eu não lembro quando foi que eu entendi que eu não enxergava, porque para mim eu sempre soube disso e estava tudo bem. Sabe? Eu entendia que estava tudo bem. Eu não fazia leitura de que havia um problema comigo. Embora eu soubesse que eu não enxergava, como a minha família não colocava esse como um problema, e para eles de fato não era um problema, eu sentia que eu fazia tudo o que as outras pessoas faziam, só que algumas coisas eu fazia diferente. Então, as outras crianças iam para uma escola, eu ia para outra escola. As crianças escreviam com canetinha, eu escrevia com punção, com reglete, estava tudo bem. As crianças brincavam de algumas coisas eu não brincava do jeito delas, algumas coisas eu brincava, elas não brincavam e estava tudo bem. Mas eu confesso para vocês que tinha uma coisa que me perturbava muito, desde que eu era muito criança, desde que eu era muito pequena. A leitura. Eu lembro que meu pai recebia o jornal. O jornal ele recebia toda manhã. Eu não lembro se era o Correio ou o Norte. Eu realmente não consigo lembrar qual dos dois que meu pai recebia. Mas eu lembro que ele, no café da manhã, ele desdobrava aquela página de jornal e eu ia colocar a mão nele e estava aquela página aberta. E eu perguntava o que ele estava fazendo. Eu estou lendo? E eu passava as mãos ali naquelas folhas e não havia nada lá para mim. Então eu tinha a sensação, sabe, de que eu realmente estava sendo realmente excluída, porque eu não podia ler aquilo. Eu não tinha como ter acesso àquilo. Meu pai lia bastante para mim, a minha mãe também gostava muito de ler. A minha casa tinha bastante livro e eu lembro muito dela na cadeira de balanço, deitada na cama, com aqueles livros e ela... Eu sabia que ela estava lendo, eu ouvi o barulho dela passando a página, né? Mas eu não sabia o que era. Por conta de quanto eu atormentava eles adquiriram o hábito de ler em voz alta, né? Então meu pai lia o negócio, comentava e ria e me chamava para ouvir, né? E minha mãe também estava lendo uma parte e me chamava, olha, Ju, olha isso aqui e tal. Então eu me sentia realmente como um cachorro lambendo migalhas do chão, enquanto os outros tinham um banquete. Era essa a minha sensação, sabe, emocional. E era muito forte, muito assim, a sensação de perda, a sensação de não pertencer, a sensação de que eu estava realmente sendo prejudicada. Isso me vinha com muita força, com muita dor, sabe? Isso me atravessava a infância inteira e eu tinha muita vontade de chorar por causa disso. Porque na medida em que eu fui crescendo, o abismo ficou cada vez maior. Eu lembro que quando eu entrei na 5ª série, o nosso professor passava um livro por bimestre, né?
E aí o que acontecia? Minha família comprava o livro, só que eu não podia ler. E eu queria ler isso para ontem, eu não podia ler. E eu ficava doida para que a nossa professora itinerante pudesse ler o livro logo, né? Mas muitas vezes ela não podia, porque ela tinha que atender a várias turmas de alunos com deficiência visual, cada um com uma escola diferente, com matéria diferente, sabe? Era meio louco o jeito como a gente estudava, porque era o que tinha. A gente não tinha imprensa, a gente não tinha computador, a gente não tinha internet. Era a década de 90, e eu nem lembro quantas vezes ela ficava lá, assim, tinha um corredor lá no Instituto, primeiro andar, e tinha nesse corredor ficava a gente meio que em volta dela, assim, com umas 2, 3 turmas diferentes, né, alunos de turmas diferentes, e ela ficava com um monte de livro e ficava ditando uma matéria para um, uma matéria para o outro, e ficava nas outras 2 salas o pessoal escrevendo na máquina da tipografia Braille, pá. E aí era onde eu ficava ansiosa para ela ler para mim o livro, né, que ia ser pedido, e ela não podia ler, porque muitas vezes ela ia ler só no final, e enfim, né, e às vezes ela lia, e ela queria, né, não, gente, agora vamos parar de ler, e eu falei, ai, meu Deus do céu, não, eu queria saber. Então, isso me trazia uma frustração muito grande, eu me sentia realmente cega. Cega, eu brinco que não é somente uma realidade fatual, né, é um estado de espírito. Então, eu brinco que, ao mesmo tempo que a gente fala, deficiência é uma questão de contexto, né, não sei o que lá, mas tem uma realidade objetiva, mas existem momentos em que a gente se sente mais cega, menos cega. E o momento em que eu me sentia muito cega era quando eu queria ler e eu não podia. E eu nunca podia ler, quase nunca podia. Final da década de 90, a gente teve a explosão do sistema das box, né? Pelo menos foi no final da década de 90 que a gente começou a ter acesso, eu estava lá no Nordeste. E eu lembro que tinha muito relato de cegos, de pessoas cegas, né? Que viam o jornal na tela, né? E ele começava a ler Jornal O Globo, Jornal do Brasil, e as manchetes, e o pessoal chorava de emoção, sabe? E é uma coisa que talvez as pessoas cegas dessa geração aqui, né? A gente está aqui em 2023, então muita água passou por baixo da ponte. Então hoje a pessoa que fica cega, ou que de repente ela cresce com a deficiência visual, muitas vezes ela não tem esse sentimento de isolamento, de ser uma pessoa que não lê, no mundo onde todo mundo lê, como se isso fosse uma coisa natural, e só que pra gente não é natural. Então, eu lembro o primeiro livro que eu li, foi o livro do Marco Antônio de Queiroz, Sopro no Corpo. O Marco é falecido e ele escreveu, o livro dele foi editado pela editora Rocco, o prefácio, se não me engano, do Afonso Romano de Santana, e ele pegava e ele contava basicamente de como ele, que era uma pessoa sem deficiência. Ele era um jovem, né, do Rio de Janeiro e tal. E aí eu quase consegui pegar. E de como ele, assim, do nada perdeu a visão por conta da diabetes, mas foi de um dia para a noite. E de como ele foi aprendendo a se reinventar, a se reestruturar, sendo uma pessoa cega. E foi acessando, inclusive, realidades terríveis que cercavam as pessoas com deficiência visual, que não eram realidades vindas da deficiência, mas eram realidades vindas do preconceito. Então, o Mark, ele, desde a década de 80, né, quando essas questões eram bem menos capilares do que hoje são, ele falava de segregação, ele falava de capacitismo, mesmo quando o nome não tinha sido inventado. Ele falava muito sobre superproteção. Eu lembro que tinha uma cena que ele contava que ele saiu com uma senhora, né, que tinha uma filha cega, e na hora que ele tinha que sentar no carro, né, a mulher pegou simplesmente e deu uma joelhada atrás do joelho dele, que o joelho dele se dobrou, e ele caiu sentado no carro, né, então ela tinha muita prática em literalmente sentar a filha dela no carro, né, e talvez nunca tivesse passado pela mente dela de que essa filha podia perfeitamente sentar sozinha, né?
aprender, construir essa habilidade de sentar sozinha, porque ela só não enxergava. E aí ele vai contando, né, de como ele vai, de certo modo, descobrindo que tipo de pessoa cega ele quer ser, né? Ele vai descobrindo quem que ele é, quem que ele quer ser, quem que ele vai ser agora, e vai se conectando com quem ele era, né? E eu entendo que quando a gente começou a ter internet, começou a ter essa proliferação de livros escaneados, né? De livros digitalizados, livros digitais, eu sinto de verdade que foi quando eu voltei a enxergar. Porque para mim, o aspecto mais forte da deficiência não era não enxergar o que os outros viam. Era não enxergar o que eu queria ver. E o que eu queria ver eram as letras. Eu queria ler. E aí depois eu fiquei... Nossa, gente, eu fiz o 2º grau todo querendo ler sem poder. Querendo ler os poetas, querendo ler os autores românticos, os autores do realismo, Machado de Assis. E eu lembro que na medida em que os livros começaram a ser disponibilizados, eu virei assim uma glutona literária. Eu lia tudo que aparecia na minha frente. Eu li em português de Portugal, li uns livros digitalizados, ruim pra caramba. Mas eu lia, né? Eu lembro que eu li O Continente, que é um livro gigante do Érico Veríssimo. Eu li aquele negócio no Edvox, cheio de editação. Eu ia corrigindo aquela bagaça na unha, né? E eu lia aquilo e para mim eu estava voltando a enxergar, sabe? Eu estava realmente voltando a ver, porque eu tinha conseguido buscar aquilo que me fazia tanta falta. Então, nossa, eu li em espanhol, eu queria ler um livro, não tinha em português, li em espanhol e dane-se, eu vou aprender isso aqui para ler em espanhol. Na época eu tinha um fetiche por Anne Rice, li um monte de Anne Rice em espanhol com a voz do Jaws, gente. Nem queiram saber como é que era isso. Li, que mais que eu li? Deixa eu pensar. Isabel Allende, os livros de Isabel Allende em espanhol também, porque eu li alguns tinham em português de Portugal, outros não tinham. Eu danei ela em espanhol, era o que aparecia para mim, eu lia. Né? E a gente vai... Foi assim que eu aprendi, sabe, a enxergar. É óbvio, é ululante que você não enxergar te traz prejuízos físicos incontestáveis, né? Isso aqui a gente não discute. Então, não enxergar é um negócio que atravessa a tua vida inteira. E a gente precisa acessar isso, né? Não romantizar, não ver com os olhos do coração. Para. Meu coração não enxerga. Né? Mas não substitui, né? Você não consegue dirigir um carro com os olhos do seu coração. Você não consegue... Sei lá, gente... Sei lá, um monte de coisa você não consegue fazer com os olhos do seu coraçãozinho. Mas, por outro lado, eu entendo que ler me fez enxergar aquilo que mais me fazia falta. E que se a cegueira me pesa menos hoje do que poderia, é porque eu consigo estar inserida na comunidade dos leitores. Isso é uma das coisas que mais me trazem alegria, sabe? É poder ler. Eu tive por vários anos maravilhosos num grupo chamado As Nossas Leituras, que era um espaço, ainda existe, né? Eu que não tô lá, em que as pessoas liam os livros e indicavam os livros. Não era para colar uma sinopse prontinha, não, era para falar para ela própria, contar a história, o que ela achou, o que chamou sua atenção, né? E tal, e o pessoal fazia aquelas resenhas e os livros eram indicados, né? O bacana do livro não era simplesmente, o bacana do processo não era simplesmente a gente ler, era a gente compartilhar com o outro aquilo que lia e o outro ler a partir das nossas impressões, né? E, gente, foi um dos períodos assim mais felizes da minha vida, porque eu não lia sozinha. Eu estava lá lendo com outras pessoas e elas estavam me passando o que elas liam e eu estava passando o que eu lia e, nossa, como foi bom. Foi um dos períodos mais felizes da minha vida em termos literários, né? Estudar filosofia também foi uma coisa que Nossa, foi muito bom, porque como o curso era
EAD, né, tinha aquelas apostilas enormes, que eram os módulos, e eu li aquilo várias vezes, porque eu achava muito massa. E na medida que eu fui lendo, né, que eu fui me apropriando desse saber reflexivo, né, eu comecei a entender, eu comecei a ter as chaves para ler melhor o mundo que estava ao meu redor, né? Tanto de uma perspectiva epistemológica, né, sociopolítica, pedagógica, né, como também de uma perspectiva individual. Peraí, eu estou aqui nesse mundo, mas em que eu me conecto? A que eu estou ligada? Né? De onde vem? Como é que são os processos que as ideias são apropriadas pelas pessoas e se multiplicam, né? Como que nasce uma ideia? Como que morre uma forma de ver o mundo, né? Então, assim, hoje eu sinto de verdade, assim, que eu enxergo muito bem, né? Que o meu corpo, ele não consegue ver. Isso é um fato que a gente não consegue negociar. E essa realidade material a gente tem que colocar na mesa com muita coragem, com muita honestidade e também com muita tranquilidade, sabe? Pois é, eu não enxergo, tá aqui. Isso é um fato e a gente vai construir a vida a partir dessa verdade material. A gente precisa ter essa clareza, né? Parar de fingir que não é exatamente isso que acontece. Ah, não, você tem um problema de visão. Não, problema de visão tem quem tem óculos. Pessoa que tem cegueira legal, ela é cega. Acabou. Baixa a visão se você quiser, mas ela ela realmente ela não enxerga, né? Mas não obstante essa cegueira legal, essa cegueira material, assim, eu sinto que como eu tive a possibilidade de aprender a ler o mundo, de aprender a ler a realidade, de cada vez construir mais lentes, mais possibilidades de existir e ferramentas, sabe, para construir essa minha existência, que ela precisa ser diferente, mas nem por isso ela é ruim, né? Eu consegui ter acesso a ferramentas que me permitiram, né, construir para mim uma vida cheia de significado, de sentido, de propósito, de intensidade, né, de afeto, de vínculo, de possibilidades de ser, de criar, de cocriar, né, de fazer pontes, sabe? Isso tudo me dá um sentimento de muita gratidão, né? E daí a gente fica escutando aquelas músicas folclóricas que vieram, assim, de muitos anos atrás, séculos até, né? Que vem de um passado colonial, que vem de um passado repleto de violências, repleto de distúrbios, repleto de injustiças, de impossibilidades, né? E apesar da tristeza das músicas, elas têm um ritmo alegre, elas têm uma consensualidade de vida, né? Que fica brotando ali dos poros da letra, né? A gente fica lembrando, né? Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. E aí quando eu penso nesse processo, né, de eu ter um corpo cujo cérebro foi todo equipado para poder decodificar o mundo e codificar o mundo e decodificar a si através do olhar. Mas eu não pude fazer isso. Quem que me ensinou a nadar? Porque eu entendo que eu estava igual um marinheiro, que é um ser terrestre, mas por força das circunstâncias foi obrigada a passar meses no mar, né? Porque antigamente, né, as pessoas não navegavam umas horinhas do dia e voltavam, né? Eram semanas, meses, por vezes até anos, né? Então eles tinham que aprender a nadar, senão eles morriam. Então eu fico pensando nos peixinhos do mar que me ensinaram a nadar, né? Que me ensinaram a enxergar o mundo
de uma forma que me trouxesse sentido e direção. Né? De você, de repente, sentir que você tem uma vida cheia de luz, mesmo sem conseguir enxergar direito a luz exterior, né? E aqui não é um papo, tipo, romântico, do tipo, você vê com o seu coração, não. A gente fica pensando em outras luzes que existem, né? O nosso olho humano, ele não consegue ver todos os espectros da luz, né? E a pessoa que está privada da visão, ela fica privada de mais espectros do que a maioria. Mas a privação está em todos, né? E, entretanto, a gente acessa, por exemplo, as luzes do conhecimento, né? As luzes do afeto, as luzes do raciocínio, né? As luzes que se acendem quando a gente ama e é amado também. As luzes de quando a gente se coloca na posição perante o universo de receber, sim, porque a gente precisa, mas também de doar, sabe? De se abrir para doar vida, para doar o conhecimento pouco que se tenha, para oferecer dignidade, esperança, né? Falar assim, olha, eu tô aqui nesse mar faz um tempo bom, tanto nesse mar de não enxergar, quanto nesse mar de existir, de enfrentar os perrengues como todo mundo. Então, olha, se você quiser aprender a nadar, tamo junto, estamos ensinando. Vamos fazer um curso colaborativo de natação, para um ensinar os outros a nadar, né? Vamos transformar as nossas chamas pequeninas de luz em fachos de farol para guiar as outras pessoas que estão precisando navegar por esse mar. E aí, quando você vê a vida dessa perspectiva, você enxergar ou não enxergar se torna uma questão de cenário. Mas o teatro da vida, isso é muito Augusto Cury, né? Mas enfim, o teatro da vida que nos cabe é um só. Né? Todo mundo tem aí um tempo para viver nessa terra e depois esse tempo vai acabar. É inexorável e todo mundo vai ter que lidar com a sua quantia específica de frustrações e de provisões, né? E eu falo assim, que a possibilidade que eu tive de acessar livros me faz sentir rica. Rica. Eu me sinto uma pessoa extremamente rica, transbordando de afeto e de força e de vida e de possibilidades de existir, sabe? Eu me sinto uma pessoa rica, de verdade, assim. E muito grata, sabe? Quando a gente consegue entender que existem várias formas de existir e de construir e de se realizar nessa vida, né? Aí a vida fica muito maior. Lembrei de uma música da Davi Duarte, eu já tô de cantar, né? Mas eu lembro que o disco era Dentro do Sonho, tá? Mas eu não lembro exatamente o nome da música, não, vocês me perdoem. Mas eu lembro que ele falava assim: eu só quero andar pelo mundo e fazer essa vida ficar maior. Eu só quero cantar distraidamente, eu quero nascer. Então é isso, né? É isso, gente. Vamos nadando nesse mar, ensinando uns aos outros a nadar também, né? Legitimando muitas formas de existir, muitas formas de afetivizar a nossa vida, de humanizar nossos processos, de compreender nossos limites, de co-criar afeto, dignidade, vida, essência, né? E vamos testemunhar isso tudo do jeito que a gente puder, né? Isso aqui não é sobre a Joyce. Isso aqui é sobre todos nós. Tá? Isso aqui não é sobre mim, não é sobre deficiência, simplesmente. Isso aqui é sobre ser humano. E sobre tantas formas que a gente tem de ser humano.
e tantas formas que a gente tem de se desumanizar e de se reumanizar depois. Né? Hoje eu estava vendo um vídeo da Rita Von, que eu já tinha visto, mas eu estava revendo. E ela está falando sobre os corpos que podem ser animalizados, né? E ela estava falando lá, sua baleia, seu viado, sua galinha, né? E de como a gente consegue criar artifícios para que esse outro seja despido da humanidade que me faz senti-lo um igual a mim, para que uma vez despido dessa humanidade eu possa descartá-lo, atacá-lo, né? E assim tirar tirar, né, a potência dessa existência, né? Em vez da gente aprender com a diversidade, a gente diz que algumas histórias e alguns corpos e alguns meios de existir merecem ser apagados. E eu só consigo fazer essa leitura, essa tecedura de conhecimento e de perspectiva de mundo, porque eu nasci em um espaço, um tempo, que me permitiu ter acesso a centenas de livros mesmo sem poder enxergar. E, gente, isso pra mim é um milagre, sério. Pra mim, no que me diz respeito, mesmo tendo deficiência visual, a vida não me deve nada. Sério. De verdade, assim. E aqui não é um papo de conformismo, de ver com o coração, não. Isso aqui é um papo de reconhecimento, de gratidão por viver em um tempo em que mesmo que você for cego, você consegue ler. E como diria o nosso querido e saudoso Francisco Pereira da Nóbrega, né? Quando a gente aprende a ler, até as pedras falam.